O Motion tem várias ramificações e sub-áreas e pode ser um pouquinho complicado a gente saber para onde a gente mira a nossa carreira. Antes da gente entrar no assunto principal, gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva, que assine as notificações, deixe aquele like no vídeo e acesse layerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Fechou? Seguinte, esse tema acabou surgindo através da pergunta do Rafael Calegaro e ele diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Como saber em qual área do Motion eu devo me especializar? Lembrando que ainda estou aprendendo o básico de animação 2D e 3D, pois no design me especializei naturalmente de acordo com a demanda. Mas e no Motion? Para qual alvo eu devo mirar? Seguinte, a primeira coisa que você deve saber, Rafael, e isso vale também para todo mundo que tem uma dúvida semelhante a essa, é que no Motion a gente deveria ter uma certa ordem de prioridade de aprendizado. Isso ajuda a gente a conhecer nosso mercado e também pode ajudar a gente a enxergar nossas inclinações com relação a algumas áreas. Por exemplo, o Motion ele pode ser usado em diversos meios, certo? Ele pode ser usado desde a publicidade até a indústria de games. Mas para você atuar em algum desses meios, você tem que começar a aprender algumas coisas específicas e desenvolver certas habilidades que vão te ajudar a enxergar em qual dessas áreas você tem mais inclinação para atuar. Como não existe uma regra, porque cada pessoa age de forma diferente, né, e tem inclinações diferentes, eu separei aqui 5 pontos que eu acho importante e que podem ajudar a gente a enxergar qual caminho seguir dentro da indústria de Motion. E é bom lembrar que esses pontos não são uma regra geral, não é uma lei, tá? Mas são coisas que podem ajudar a gente a enxergar as nossas facilidades, tá bom? Porque todo mundo tem facilidade, certo? À medida que a gente vai desenvolver as nossas habilidades nesse mercado de Motion, a gente vai enxergando as nossas inclinações, né? Por isso que eu uso tanto essa palavra, que a gente vai inclinando para um lado específico da nossa área, né? Seja indo em direção à indústria de games, seja indo em direção à publicidade propriamente dita, né? Ou seja em direção a mapping, por exemplo. Então vamos lá, vamos pegar nossos 5 pontos aqui e vamos discorrer rapidamente sobre eles aqui. O primeiro ponto é o seguinte, aprenda o essencial antes de tentar se especializar. Isso é interessante porque na sua pergunta, se a gente pegar a sua pergunta aqui de novo, né, você fala exatamente sobre especialização, né? Você fala como saber em qual área do Motion eu devo me especializar. Mas o ponto é o seguinte, é importantíssimo que você ou qualquer outra pessoa que esteja começando com Motion Design aprenda o essencial antes de pensar em especialização, tá? E o que é o essencial? Seria princípios de animação, princípios de design, de composição e coisas assim. Então é muito importante que a gente faça um esforço no início, né? Obviamente esse esforço tem que ser levado para a vida toda, mas que no início a gente foque em coisas específicas para aprender, que são essenciais na nossa profissão, né? Animação principalmente, tá? Então é importante que você foque nesses pontos principais, animação, design, composição e coisas assim. Tem outras coisas também como softwares e tal, né? Que fazem parte do essencial, para que você, com o tempo, desenvolva a percepção e consiga se especializar numa vertente específica. Sem você conhecer o essencial da área, sem você aprender o básico da área, o que realmente importa, dificilmente você consegue se especializar em alguma coisa, tá? Essa percepção de que a gente precisa se especializar rapidamente na área, ela é um pouco equivocada porque, no geral, em qualquer vertente do Motion que você trabalhar, em qualquer mercado, né, específico de Motion que você trabalhar, você vai aplicar o essencial. Animação, design, coisas assim, certo? Talvez você trabalhe até com os mesmos softwares, talvez. Então você precisa num primeiro momento, vocês precisam, né? Todos nós precisamos num primeiro momento focar no essencial. E aí depois que você souber o essencial, aquilo que realmente faz de você um motion designer, né? Como um profissional, aí sim você consegue, talvez até sozinho, perceber em qual área de especialização você pode ir. O segundo ponto que eu tenho aqui é foque em aprender animação sem atalhos. Isso porque a animação é, para mim, na minha opinião, tá, a parte fundamental de quem quer se tornar um motion designer, porque em essência nós somos animadores, né? A palavra motion design, né, significa animação e design ao mesmo tempo, né? Então, se você pegar só o motion ali, você tem só a animação, mas por padrão, né, por fundamento, nós somos animadores, tá? O motion designer seria o cara que faz tudo, né? Faz o design, composição, layout, e animação. Mas em última análise a gente precisa focar na animação primeiro, tá? Porque ela é a parte mais complicada, principalmente para quem está começando. Então foque na animação sem atalhos, porque daí você consegue desenvolver essa área que é muito complicada, tá? E quando eu falo sem atalhos aqui entre parênteses, evite usar ferramentas que vão te auxiliar na animação e vão te blindar na hora do aprendizado, ou seja, você usa às vezes scripts de animação, plugins que te ajudam a amaciar uma animação e tal, seu timing, seu spacing, e você não sabe o que está fazendo, logo você não aprende animação de verdade, então você não desenvolve, né, o seu processo de aprendizado. Então foque em animação, né, seja um bom animador para que você seja um bom motion designer no futuro, sacou?
Porque, de novo, na minha opinião, a animação é o fundamento mais importante da nossa carreira. Então a gente volta para o ponto 1, que é aprender o essencial antes de especializar. Então, aprenda o essencial, e dentro do essencial a gente tem animação e outras coisas, né? E o segundo ponto é aprenda animação, mas não use atalhos. O terceiro ponto aqui é invista em conhecimento e compartilhe conhecimento. E essa parte de compartilhar, a gente vai falar sobre ela rapidinho, é um processo interessante porque compartilhar conhecimento ajuda a gente a definir em que pé de habilidade a gente está. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Investir em conhecimento não é só você pagar por cursos, tá? Não é só você fazer um curso especializante, fazer uma graduação e coisa assim. É você tirar um tempo da sua vida, tirar um tempo do seu dia, da sua semana para estudar. Tá? Então invista dinheiro se você pode e invista tempo se você pode. Porque conhecimento não tem fim, cara. Eu costumo dizer pra galera assim que, tipo, eu dou aula, né? Faço tutoriais aqui, faço os insights e tal, tô por trás aqui do Layer, mas eu tô sempre estudando. A gente não para nunca, né? Porque não tem fim, porque a nossa área não tem fim, sacou? Então é importantíssimo que a gente esteja o tempo todo investindo em conhecimento, seja ele pago, seja ele gratuito, tá? Então aproveite bastante o conhecimento que a internet nos dá gratuitamente também e participe dela também indiretamente, devolvendo esse conhecimento para ela, que é passando o conhecimento adiante. E aí quando você passar conhecimento adiante, à medida que você vai passando o conhecimento, né, você começa a entender em que nível você está como animador, como motion designer. E sabendo o nível que você está, você consegue de novo enxergar em que direção você pode ir, tá? Porque à medida que você vai crescendo como profissional, como animador, como motion designer, você vai enxergando melhor as coisas deixam de ser tão nebulosas. Porque no começo é muito nebuloso, né? Essa pergunta que você faz ela é uma pergunta nebulosa. Para onde eu devo ir? Isso é porque você ainda não tem experiência suficiente, não enxergou a área ainda de forma muito clara, então você ainda tá meio que tateando, sacou? E à medida que você pega experiência na área, não só como um profissional de atuação na área, mas também como animador e tal, você começa a enxergar as coisas melhores. É extremamente importante que você passe o conhecimento adiante, porque quando você passa, você sabe onde você está, você sabe o seu teto. Você sabe, tô aqui, então eu preciso estudar mais um pouco para chegar aqui. Sacou? O quarto ponto que eu tenho aqui é siga profissionais de vários campos, né? Então a gente sabe que o motion design tem várias vertentes, como a gente tá cansado de saber. Então, ao invés de você só seguir, como geralmente as pessoas fazem, aqueles estúdios clássicos de motion, que só fazem vídeos explicativos para marcas e coisas assim, siga profissionais e estúdios que também produzem motion para mercados específicos. Né? Siga profissionais que trabalham na indústria de games, na indústria de Hollywood, né? Siga estúdios que trabalham com aberturas de séries que são fenomenais. Sigam profissionais que fazem motion para video mapping, ou para UX Motion, né, para interface de usuário de aplicativos e celulares e coisas assim. Siga profissionais diferentes do nosso campo, porque à medida que você vai seguindo esses caras e você vai vendo o portfólio, o desenvolvimento deles, né, como essa parte desse mercado funciona, talvez você tenha alguns insights sobre se é aquilo ali que você quer ou não, tá? Porque tem muitos profissionais que postam o processo de trabalho deles no Instagram ou em site pessoal e coisas assim, e você pode acompanhar de perto como eles funcionam. E aí você pode tirar uma conclusão, obviamente, aproximada, se você está afim de entrar naquele rolê ali ou não. Porque a maioria esmagadora dos motion designers atua com publicidade, né? Seja ela publicidade na web, seja ela publicidade na TV. Mas é publicidade ainda, né? Mas tem esses segmentos um pouco mais nichados que são interessantes de participar também. Só que aí você tem que ver se você tem essa inclinação, né? Existe uma tentativa e erro também, né? Você pode ir para a indústria específica, às vezes, sei lá, vai trabalhar como motion designer na indústria de games. Você vai, fica lá um tempo como experiência e você fala, pô, não curti muito isso aqui não, volta para publicidade, né? Que a publicidade seria o nosso core, né? Onde está todo mundo ali, e aí tem essas outras áreas de atuação em volta. Então também você pode fazer esse teste. Mas é importante que a gente siga profissionais de diferentes campos dentro do motion design, para a gente não ficar restrito e a nossa visão não ficar muito embaçada de que o motion é só aquilo ali, só vídeo explicativo, só cartelinha, só personagem andando pela tela e coisas assim. E o quinto e último ponto que eu tenho aqui é observe suas inclinações, né? Ou seja, seu gosto para consumir mídia pode ser um indicativo sobre as áreas que você pode atuar no futuro, né? Se você é um cara que consome muito games, talvez você curta trabalhar na indústria de games. Se você é um cara que é fissurado em série, às vezes você é um cara que está produzir motion para abertura de séries. Porque o nosso gosto pessoal, ele meio que mistura com o nosso gosto profissional também. Você não vai trabalhar num lugar que produz coisas que você não curte, certo? Em geral, a gente pode até trabalhar por questões financeiras, né? Porque a gente precisa de grana, mas se você puder optar, você não vai. Então, observar também o que a gente consome é uma forma inteligente de observar para que lado a gente pode seguir, né? Lembrando,
você precisa ter todos os outros passos juntos com esse, né? Você precisa ter uma base sólida como animador, como um designer, como um cara que faz composição e tal, para você começar a adquirir percepção. À medida que você adquire percepção sobre trabalho, sobre técnicas, sobre softwares e coisas assim, você faz esse processo também de observar em volta e ver aquilo que você consome, porque tudo que você consome é um reflexo também daquilo que você pode produzir. Vou dar um exemplo para vocês aqui de mim mesmo. Eu sou um cara que sou muito fã de games, eu adoro games, não jogo quanto eu gostaria, porque eu não tenho muito tempo, mas eu jogo sempre que possível e uso games como referência para muita coisa que eu faço em motion. Da mesma forma, como muita gente sabe que me conhece, eu uso muito anime como referência para minhas peças, né? Então aquilo que eu consumo acaba refletindo naquilo que eu produzo, sacou? Então as minhas predileções pessoais com relação a conteúdo de mídia, né? Seja games, celulares, mídia televisiva, cinema e coisas assim, animações, elas me ajudam na hora de produzir. Então é importante você ter isso muito claro na sua cabeça, que tipo de arte você curte, né, que tipo de vibe que você curte, porque daí você consegue meio que amalgamar as duas coisas e seguir um certo caminho. Bom, esses são os 5 pontos que eu queria comentar aqui com vocês. Se vocês tiverem mais algum a acrescentar aí, deixa nos comentários aqui, porque eu fico de olho em vocês e a gente continua batendo um papo aqui embaixo, fechou? Não se esqueça então de deixar aquele like aí pra gente, seguir o Ler em todas as redes sociais e acessar lerlemonade.com. E também não esqueça de clicar no sininho para receber aquela notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. Fechou, galera? Vou ficando por aqui e até o próximo Insights. Fui!